Olá, pessoal. A gente vai tratar agora dos itens 6.1 e 6.2, que pergunta de forma geral sobre conceitos, fundamentos relacionados às finanças públicas. Veja bem, dentro desses fundamentos e conceitos, é, o primeiro detalhe que eu vou falar para vocês é sobre os tipos de orçamento, tá? Nós temos orçamentos de três tipos possíveis: orçamento do tipo executivo, do tipo legislativo ou do tipo misto, que é o modelo que a gente adota. Então, veja bem. O orçamento do tipo executivo era quando o poder executivo realizava todas as etapas de concretização do orçamento, ou seja, o executivo elaborava o orçamento, ele aprovava, ele executava, ele controlava, barra, avaliava. Aí o orçamento do tipo legislativo, que tinha um viés mais parlamentarista, era quando o legislativo fazia tudo isso, ele elaborava, ele aprovava, ele executava, ele controlava e avaliava. O modelo que a gente usa hoje é do tipo misto. Por quê? Porque cabe primordialmente a esses dois poderes. O executivo, ele elabora a proposta orçamentária, mas quem aprova o projeto de lei é o legislativo. Mas quem executa e acompanha e administra é o poder executivo. Agora, de forma típica, quem faz o controle é o poder legislativo. Então, assim, é um poder realizando cada uma dessas atividades de concretização. Primeiro detalhe, não dá para a gente dizer que o poder judiciário está fora desse escopo, ele participa, mas em menor escala e não de forma típica. E um outro detalhe é que o Brasil já vivenciou os três tipos ao longo da história. Então, o que que acontece? O que que vocês precisam saber? Que o modelo atual, tá, é um modelo de orçamento misto, onde cabe aos dois poderes, que é o modelo adotado pela Constituição de 88. Mas nós já tivemos outras constituições formais que adotaram outros modelos. Então, a Constituição de 1824, Dom Pedro, era do tipo executivo, porque era um regime autoritário. E aí, depois, em 1891, já tinha instalado a República, mas eles adotaram um modelo americano, que é esse modelo de orçamento legislativo. E depois, em 1934, foi do tipo misto. Em 1937, teve o golpe de Estado, Estado Novo, na época de Getúlio Vargas, voltou a ser do tipo executivo. E aí tivemos a redemocratização em 1946, que voltou a ser do tipo misto. E aí, depois, na ditadura, 1967, mais um regime autoritário. Então, foi do tipo executivo, porque ele fazia tudo. O legislativo até aprovava, mas não podia realizar emendas parlamentares, não podia alterar. Então, a doutrina considera como do tipo executivo. E aí, depois, a Constituição de 88, que é a atual, voltou a ser do tipo misto. Nossa, preciso memorizar essas datas? Olha, algumas bancas já cobraram isso. Mas eu acho que se você memorizar a última Constituição e a atual, já é mais do que suficiente. Então, na Constituição atual 88, nós seguimos o modelo de orçamento misto, que cabe aos dois poderes, primordialmente, e na última Constituição, antes dessa, foi de 67, foi um regime autoritário, portanto, era do tipo executivo. E nós seguimos também, ao longo da história, espécies de orçamento. Então, a gente começou com uma espécie de clássico tradicional, onde predominava o incrementalismo. O que eu quero dizer com isso? O orçamento de um ano era cópia do orçamento anterior com uma correção. Então, só existiam ajustes marginais, não havia planejamento. O foco era o controle político, era uma mera peça de previsão de receita e fixação da despesa. Então, se a banca pergunta qual era a espécie de orçamento que usava valores históricos como referência, apenas valores históricos, que eram ajustes marginais, que não existia planejamento, era, no caso, o orçamento clássico ou tradicional. E depois começou a ser discutido em Harvard, em 1970, o orçamento base zero, que durou pouco, mas o orçamento base zero era aquele, o oposto do clássico, era aquele onde o governo tinha que justificar tudo de novo, todas as ações que ele pretendia desempenhar. Então tinha uma reavaliação completa de todos os itens, mas eles perceberam que isso ficava muito demorado, muito custoso, muito caro. E isso não foi para frente, e aí a gente chegou ao modelo que a gente adota hoje, que é de orçamento-programa. Falou orçamento-programa é aquele que tem como objetivo o planejamento, é aquele que é constituído por meio do planejamento para atingir objetivos, metas, resultados, utilização de indicadores. Então, quando a gente fala na palavra planejamento, e a gente viu que a LOA é um instrumento de planejamento, a gente associa isso ao orçamento denominado programa, que é aquele que tem como foco o planejamento. Então, essas são as palavras-chave
que as bancas geralmente utilizam para perguntar sobre essas espécies. E um adendo adicional é que existe também o orçamento participativo, que contempla a sociedade nesse processo decisório, mas a sociedade não decide. Ela apenas participa desse processo de concretização das leis orçamentárias, por exemplo, quando há audiências públicas para que o cidadão participe e faça suas considerações. Tudo bem? E aí, agora a gente vai falar de um tópico, um item específico que está no edital de vocês, que fala atribuições econômicas do Estado, salvo engano, o item 6.1. Veja bem, o orçamento ele tem três funções clássicas, que são as funções alocativa, distributiva e estabilizadora. O que que significa cada uma delas? Quando isso cai em prova, é um caso hipotético e ele vai lá e te pergunta a função. A função alocativa é quando o Estado aloca recursos, ele coloca dinheiro em bens, serviços e produtos que são desejados pela sociedade, mas que não são providos adequadamente pela iniciativa privada. Então, veja bem, quando ele gasta com saúde para todo mundo, pense para todo mundo que você não erra. Quando ele gasta com educação para todo mundo, ou que fica disponível para todo mundo, quando ele gasta com saúde, com educação, com segurança, com transporte, com mobilidade, com algum serviço qualquer, com uma obra, quando ele faz alguma atividade, realiza algum gasto que fica disponível para toda a população, a gente fala que é a função alocativa. A função distributiva já é diferente, é quando ele tira de uma classe mais abastada e direciona isso para uma classe mais vulnerável. A exemplo de programas sociais ou impostos progressivos. O que que são impostos progressivos? Aquele que tira mais de quem ganha mais e menos de quem ganha menos para redistribuir isso para a sociedade. Isso ou para classes vulneráveis. Então, isso é a função distributiva. Já a função estabilizadora é a única delas que não tem como foco um gasto específico em uma determinada finalidade, tá? A função estabilizadora é aquela que está relacionada a manter uma certa estabilidade econômica. Então, é quando ela trata de políticas econômicas, de juro, de inflação, do nível de empregabilidade, do atingimento de metas fiscais, do corte de gastos. Para manter uma estabilidade econômica sem falar em gasto, a gente fala de função estabilizadora. Então, veja bem, quais são essas atribuições econômicas do Estado? As três. Quais são as funções clássicas do orçamento? Essas três: alocativa, distributiva e estabilizadora. O Estado exerce as três concomitantemente, simultaneamente, mas você tem que pensar na função de cada uma delas. Quando fala em alocativa, o Estado gasta e disponibiliza isso para todo mundo, não há restrições. Quando a gente fala de distributiva, são só para públicos específicos vulneráveis, tirando de uma classe mais abastada. Quando a gente fala da estabilizadora, ele não fala em gasto, ele fala em economia. Então, ele está falando em juro, inflação, emprego, metas fiscais, etc. Tudo bem? Vamos já partir para algumas questões que trate desses conceitos básicos que são abordados no item 6.1 e 6.2. Estou trazendo de forma bem objetiva o que vocês precisam saber para acertar na prova. Então, a número 1 fala assim: GJ é contador e exerce a função de supervisor de orçamento de determinado órgão público federal. Como ocorre anualmente, cumprindo o Decreto-Lei 200, aguarda-se a elaboração do orçamento, que serve de instrumento de operacionalização das ações do governo, ao pormenorizar a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte. Tal orçamento é denominado o quê? Qual o nome que a gente dá para o fato de o orçamento ser planejado? Orçamento programa, que é a espécie que a gente utiliza hoje, letra D. Para quem viu a letra B nessa questão e falou, ué, mas ele não é planejado, porque a gente fez uma questão falando que era um instrumento de planejamento. Sim, o orçamento é um instrumento de planejamento, mas olha o termo que a questão usou. O orçamento, aí no último trecho, tal orçamento é denominado. Quando ele fala denominado, ele quer dizer qual o nome que a gente dá para o fato de o orçamento ser planejado. Aí ele é denominado programa, justamente por ser planejado. Então, se ele falar é um instrumento de quê? De planejamento, mas é denominado o quê? É denominado orçamento programa, por isso resposta letra D. A questão número 2 diz o seguinte: uma das desvantagens do orçamento base zero. Tá? Então vamos lá, a letra A fala: trata-se de um orçamento incremental? Não. O incremental é o clássico, base zero é o oposto disso. Letra B, utiliza séries temporais passadas? Não. Quem utiliza séries temporais passadas é o incremental, é o clássico. O base zero é o oposto disso. Sua possibilidade de perpetuar ineficiências do passado, de novo, quem perpetua ineficiências do passado era o modelo, era a espécie de clássico ou tradicional, e não base zero, que não tem vínculo com o passado. Começa de novo.
Então, ele quer uma dificuldade do base zero. E a letra D diz assim, sua elaboração, pois demanda mais tempo e envolvimento dos funcionários. Resposta correta é a letra D. Ele não foi para frente, por quê? Muito demorado, muito custoso, muito ineficiente. Agora, a letra E fala sobre sua informalidade. Não há nada que se refira à informalidade do base zero, portanto, resposta letra D. O base zero é muito demorado, é essa a questão. E a questão número 3 que fala assim: com o intuito de aumentar a taxa de escolaridade da região X do país, o governo contemplou em seu orçamento ações vinculadas a programas educacionais na região. Essas ações serão financiadas por meio de recursos captados, por meio da cobrança de impostos de características progressivas nas regiões mais ricas do país. Essas ações se relacionam com qual função? Olha o termo-chave, ele quer desempenhar um programa educacional, mas ele falou que esse programa será financiado com cobrança de impostos de características progressivas. Olha a palavra-chave, progressivas, ou seja, quem ganha mais paga mais. E ele ainda complementa, falando tirando das regiões mais ricas do país. Se está tirando do rico para colocar para uma classe mais vulnerável, se está falando em progressividade, então qual é essa função? Distributiva. Portanto, resposta letra B. Tudo bem? E a questão número 4, que trata das espécies de orçamento, ela fala o seguinte: relacione as técnicas orçamentárias a seguir com as respectivas explicações. E aí, o primeiro parêntese, ele fala assim: tem como ênfase a eficiência e considera toda despesa como nova. Se considera toda despesa como nova, tem que ser o base zero. Portanto, número 3. Aí, o próximo parêntese fala: feito através de ajustes marginais. Esse daqui é o incremental, ou seja, pega o que já existia e só dá uma correção. Então, falou ajuste marginal, valores históricos, valores passados, é o orçamento incremental, ou clássico, ou tradicional. Então, número 1 aqui. Aí o terceiro parêntese diz, integra planejamento e orçamento com objetivos e metas. Se falou planejamento, tem que ser o orçamento programa. Então, nesse caso, é o número 2. E o último fala que estimula o exercício da cidadania e o compromisso da população com o bem público. Esse daqui é o orçamento participativo, que a gente mencionou sobre ele. Então, a ordem dos parênteses dessas correlações fica a letra D, 3, 1, 2, 4. Tudo bem?